Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, dando sequência à nossa série de vídeos sobre química do solo, né? Não esqueça de ver todos os vídeos, realmente é importante, né? Para que vocês construam um conhecimento, né? Uma base, para que vocês consigam acompanhar esse ciclo, né? Realmente entender tudo, é importante que vocês vejam todos os vídeos dessa série, né? E todos os vídeos desse canal são igualmente importantes, né? Não deixe de assistir porque vai agregar muito no conhecimento de vocês. No vídeo anterior a gente falou sobre o pH do solo, né? O que é o pH, né? O que é um solo ácido, um solo alcalino. E hoje a gente vai falar, né, o que acontece para o solo ficar, né, ácido, né? O que causa essa acidez do solo, né? O que faz aumentar a acidez do solo, né? Diminuir o pH do solo, na verdade, né? A dissociação do CO2, né, o gás carbônico que se encontra presente no solo reage com a água liberando HCO3 e íons de H+, né? Por sua vez, o H+ libera um cátion trocável na fase sólida do solo, né? Essa fase sólida do solo, que é os colóides, né, o íon de H+ se une nessa colóide e libera, né, um cátion trocável, e isso é prejudicial, a gente vai estudar nos próximos vídeos, né? Esse cátion trocável é lixiviado com HCO3, né? Lixiviado é a água do solo, né? Carrega esse nutriente e acaba levando, né, para uma parte mais profunda do solo onde as raízes não alcançam, né? E aquele nutriente que faria bem para a planta, esse cátion, né, que estaria na parte mais superfície do solo para ser disponibilizada para a planta, ele acaba, a água da chuva, né, acaba levando esse cátion para uma profundeza onde a raiz não alcança e ele acaba não ficando mais disponível para as plantas, né? Isso contribui para aumentar a acidez do solo, né? Quanto mais baixo o pH do solo, maior é a concentração de íons de H+. A gente viu isso nos vídeos anteriores, né? Quanto mais íon de H+ concentrado, mais baixo é o pH do solo, mais ácido é esse solo. Fertilizante nitrogenado, né, adicionado ao solo, né? Então, na tentativa de corrigir, né, o solo e disponibilizar mais nutrientes para as plantas, né, são adicionados fertilizantes nitrogenados, como amoniacais e ureia, né? Só que esses fertilizantes tem que tomar cuidado, né? Porque eles liberam o NH+, né, pela reação do NH4 com o solo, né? O H+, por sua vez, libera um cátion trocável para a solução do solo, né? Então, esses nutrientes, né, esses fertilizantes para melhorar ali o solo, eles acabam aumentando o pH do solo, e esse aumento, eles acabam, né, aumentando a quantidade de hidrogênio e baixando o pH do solo, na verdade. E quando se baixa o pH do solo, os nutrientes acabam ficando, né, tendo em menor quantidade e não estão disponíveis para as plantas. Então, né, quando se faz uma adubação com esse tipo de nutriente, também é importante fazer uma correção do pH do solo. Nesse caso liberado, ele é lixiviado, como a gente viu, né, favorecendo a acidificação do solo. E as reações químicas são essa daqui de baixo, a gente não vai entrar nisso, é uma questão técnica, né, e esse canal aqui a gente vai trabalhar, né, assuntos mais simples para que todos entendam. O objetivo do canal é ensinar você a cuidar do seu refúgio, não, né, transformar você num agrônomo. Hidrólise de alumínio, né? O alumínio reagindo com a água do solo, a formação de hidróxido de alumínio e liberação de H+ também, né? E o íon de H+ causa a acidificação do solo. A decomposição da matéria orgânica do solo também, né, causa acidez, né? A decomposição da matéria orgânica pelos micro-organismos do solo libera amônia, né, no NH3, que passa a nitrato liberando H+. Porém, né, um fato muito importante que eu tenho que, né, observar, né, os benefícios de incorporar matéria orgânica ao solo são muito positivos e não deve ser ignorado devido à liberação de íons de H+, né? Embora, né, a decomposição de matéria orgânica
favoreça para a acidez do solo porque libera, né, esse íon de H+, a matéria orgânica é muito importante e ela não deve de maneira alguma deixar, né, de estar no solo. Até porque a matéria orgânica ela libera íons de H+, mas ela também tem capacidade, né, de prender o íon de H+, e retirar ele do solo, né, aumentando o pH. E também a matéria orgânica tem a capacidade de fazer a CTC, que é a troca de cátion, né, que a gente vai estudar futuramente, muito maior, né, das partes das constituição existente no solo, né, dos materiais que tem no solo. A matéria orgânica é que tem a maior capacidade de CTC, então de maneira alguma ela pode deixar de ser incorporada. Pelo contrário, você deve incorporar matéria orgânica no seu solo sempre que possível. Secreção ácida das raízes, né? As raízes liberam secreção ácida que contém H+, que substitui um cátion, né, absorvido no colóide do solo. A gente vai estudar sobre colóide nos próximos vídeos, né? Por exemplo, o cálcio. Este cátion pode ser absorvido pela planta ou pode ser lixiviado, né? A gente vai estudar sobre essa questão de absorção um pouco mais para frente. Então, leguminosa também libera H+, mas em pequenas quantidades. E a menos que você tenha o mesmo tipo, né, de leguminosa, que seja cultivado por muito tempo e no mesmo local, com bastante intensidade, ou seja, né, plantou, acabou, você planta outra. Então você nunca dá aquele tempo de descanso para a terra, né? Não será o suficiente para causar esse problema. A menos que você faça isso, não será, né, o suficiente. Mas se você, né, faz com essa grande intensidade, é importante você pensar aí numa maneira de compensar um pouco e corrigir essa acidez do solo. Né, lixiviação do solo é um processo erosivo ocasionado a partir da lavagem da camada superficial do solo pelo escoamento das águas superficiais, né? Então, quando tem ali uma grande quantidade de água no solo, né, um encharcamento, né, bastante água mesmo, como a gente viu na parte de física do solo, essa água ela tende a se escoar, né, através dos macroporos até a rocha-mãe. E acaba ficando ali na superfície, né, nas partes mais altas, apenas as águas que estão nos microporos. As do macroporos são escoadas até a rocha-mãe. E elas acabam indo numa profundidade muito grande. As raízes das plantas não alcançam lá. Por as raízes das plantas não alcançarem, né, essas regiões tão profundas, onde essa água, né, de escoamento chega, né, as plantas não têm acesso aos nutrientes que essa água carrega, né? Então, quando os nutrientes estão soltos, né, estão na solução do solo e vem essa grande quantidade de água e ela desce, né, até as partes mais profundas da terra, esse processo é chamado de lixiviação, né, porque ele transporta os nutrientes que as plantas poderiam absorver para uma profundidade muito grande e as plantas não conseguem acessar, né, os nutrientes nessa profundidade. E uma forma de, né, ter um estoque de nutrientes é através dos nutrientes estar agarrado aos colóides, que a gente vai estudar futuramente, você vai entender, né? A água da chuva e a erosão do solo provoca a acidificação do solo, né, por esse motivo. A água da chuva lixivia cátion trocáveis, como cálcio e magnésio, sendo substituído por alumínio, né, o manganês e o hidrogênio na solução do solo, né? O manganês é importante, mas em pequenas quantidades. Se ele tiver em grandes quantidades, ele também faz mal. O alumínio faz mal e o hidrogênio, né, ele também faz mal. A gente vai entender isso detalhadamente mais nos próximos vídeos. Então, pessoal, né, por hoje é isso. Esses são aí os principais meios na qual, né, um solo passa a ficar acidificado, né? São os principais meios que contribuem para a acidificação do solo. Obviamente não são os únicos, né? Tem vários outros também, e não achei o caso trazer aqui, é apenas alguns exemplos para vocês terem uma noção, né? Muito desses a gente não consegue controlar, né? Não tem como controlar a água da chuva, né? A matéria orgânica, as leguminosas, as plantas, né, libera, mas é uma coisa que a gente não tem como controlar, porque a gente necessita, né? A gente necessita plantar, a planta naturalmente vai liberar, né,
essas íons de H+, que vai facilitar a acidificação do solo, mas a gente não tem como fazer muito a respeito disso. A matéria orgânica ela é extremamente importante, né? Ela não pode deixar de ser incorporada no solo por caso, né, dela contribuir para a acidificação do solo, mas, né, já um manejo inadequado, né, ou fertilizantes, né, químicos, né, que contribuem para a acidez do solo é uma coisa que a gente já pode controlar. A gente tem que tomar cuidado, né, para não cair nisso. E uma vez que a gente vai adicionar esse tipo de nutriente, é interessante também fazer uma calagem, né, que é a adição de calcário na terra, para poder, né, corrigir essa acidez que essa adubação vai causar, né? Mas obviamente isso é recomendado por profissionais, né? Você tem que procurar um agrônomo, ele vai fazer uma análise do seu solo e vai poder passar isso, todos os cálculos certinho, e você vai fazer, né, essa correção de uma forma certa, né? Isso não é, né, para qualquer pessoa fazer, precisa realmente ter um conhecimento, tem toda uma fórmula certa para fazer. E a gente que tem ali um pequeno refúgio, né, a gente não é interessante para a gente ficar fazendo nesse tanto de análise, porque isso tem um custo, né, e o nosso espaço é pequeno, a gente vai, né, trabalhar de forma mais natural, né? Então se inscreva nesse canal, não perca os vídeos, porque aqui você vai aprender a como cuidar aí do seu refúgio. Quem tem uma grande terra, quem trabalha com lavoura maior, vai aprender muita coisa aqui. Mas, né, para quem é pequeno, é de fundamental importância que a gente vai aprender a cuidar da nossa horta, do nosso refúgio, né, sem ter todos esses gastos. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.